Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais um videozinho, para você que não me conhece, meu nome é Mari Zanata, tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre diversos assuntos. Eu convido você para dar uma olhadinha lá na seleção dos vídeos. E como eu sempre digo, a seleção de vídeos Ministério Asa de Águia tá muito, mas muito especial mesmo, porque tudo que eu tenho passado ali de histórias são verdades. E nesta noite eu estava ali bem tranquila e resolvi fazer esse vídeo para você, contando algumas experiências que eu tive sobre eu vou chamar de expansão de consciência. Desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa assim, uma criança, não digo religiosa, mas uma criança muito espiritual, desde bem pequenininha, desde os meus 7 aninhos, assim que eu me lembro, uma criança muito espiritual mesmo, que já me fechava ali no quarto, como conta minha mãe, e ficava ali fazendo as minhas orações quietinha e não gostava de ser incomodada por ninguém, desde muito pequena. Uma criança sempre muito quieta, muito séria, muito reservada. Apesar de eu falar bastante nos vídeos, sou uma pessoa bem tímida. E eu quero contar um pouquinho sobre algumas experiências dessa expansão de consciência. E eu fico muito feliz, muito grata mesmo ao meu Criador, que eu tenho certeza que é essa sabedoria eterna que tem me dado essas revelações tão lindas, mostrado essas visões, coisas maravilhosas que está ali no meu livro. E se for da vontade da vida do Senhor, um dia este vídeo será editado. Mas vamos lá então. Eu quero contar, e eu já vou dizer de início que é muito forte, é bem forte mesmo, pelo menos para mim, porque assim é uma realidade, é uma verdade, e eu não sei, né, você que está aí do outro lado, se vai conseguir absorver tudo isso que eu vou passar para você. E eu estou à disposição do Senhor aqui, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor me permitir. Eu vou fechar os meus olhos para que, quando eu fecho os meus olhos, é como se eu visse, que eu vivesse novamente tudo aquilo ali que o Senhor me mostrou. E pode ter certeza, se você se conectar aí, você pode sentir esta presença maravilhosa. Então nesse momento, eu peço se você puder ficar em silêncio, conectado mesmo com o Deus do universo, com a única consciência eterna, com o nosso Criador. Eu vou fechar os meus olhos e vou relatar o que o Senhor mostrou para mim, dentre tantas outras revelações, mas eu vou falar de uma que para mim é muito especial, tá bom? Eu me vi em cima de uma ponte curva. Essa ponte ela era curva, não tinha nada, nem atrás, nem à frente, eu só enxergava aquela ponte no meio, vamos dizer assim, do nada, para você entender. Só tinha aquela ponte e eu estava ali e somente a minha consciência, não sei se você pode compreender, somente a minha consciência. Eu estava observando todos os acontecimentos que estavam acontecendo ali. Adiante de mim, à minha direita, havia uma luz. E essa luz não tinha rosto, mas essa luz era uma figura masculina. E eu sabia que era o meu mestre.
era o Senhor. Estava à minha direita. E é interessante que nesse relato eu estou aqui com meus olhos fechados, que se eu virar o meu corpo, ele sempre vai estar à minha direita. Se eu virar para cá, porque eu nunca sei aonde é, eu só sei à minha direita. Se eu viro para cá, eu vejo para cá. Se eu viro para cá, eu vejo para cá. Se eu viro para cá, é como se eu visse para cá. Então, eu olhando e revivendo essa visão, à minha direita havia uma luz. Como eu já disse, não havia rosto, mas eu sabia que era uma figura masculina. Então nós vemos essa revelação, que é algo muito forte espiritual, discernindo um ser maravilhoso. E eu, somente a consciência, mas eu me sentia tão completa, mas tão completa, que eu não levava em conta em prestar atenção se eu tinha corpo, se eu não tinha corpo, mas eu me sentia completa. Mas eu tenho consciência de que estava ali, em uma outra dimensão, somente a minha consciência. E aquele ser maravilhoso, o meu Senhor, o meu Mestre, a vida, ele me mostrava, ele me mandava olhar. E quando eu olhava, vinha subindo numa rampa, de segundo a segundo, um carrinho semelhante àqueles carrinhos que tem quando nós vamos sepultar um corpo, só que era bem baixinho. E vinha ali um corpo, não tinha ninguém, eu não via ninguém empurrando este carrinho, mas eu sabia que tinha ali um corpo, vamos dizer assim para você compreender, morto. E quando este corpo chegava em cima desta ponte que eu estava, ele era lançado dentro de uma espécie de mar, de uma água profunda, como se fosse um mar. E quando aquela luz mostrava que a minha atenção estivesse olhando de novo, vinha outro corpo, mas muito rapidamente, passava talvez uns 2 segundos, de 2 em 2 segundos, subia um corpo e era lançado para dentro daquele mar. E o Senhor ficou me mostrando por um pouco de tempo, talvez eu vi ali uns 7 corpos, não sei bem o número, sendo ali lançado. E logo depois dessa situação, essa luz, ela me toma e me leva para o fundo destas águas, deste mar. Eu não sei nadar, mas ali eu não me afoguei, eu não fiquei preocupada, eu não pensei se eu sabia nadar, se eu não sabia nadar, porque eu estava somente em espírito, em consciência. E ele me leva no fundo deste mar. E no fundo deste mar eu vi pessoas até mesmo conhecidas, artistas de televisão, que agora, eu estou sendo muito sincera com você, foram apagadas, mas eu sabia um a um quem era, e eu olhava e dizia, olha, fulano de tal tá aqui, olha, fulano de tal tá ali, e eu via essas pessoas neste fundo de mar. E logo depois eu fui levada e me vi novamente em cima daquela ponte. E neste momento eu me vejo sozinha. E quando eu olho, eu vejo o meu esposo e a minha filha em cima daquela ponte. A luz já não estava mais comigo. E de repente, quando eu disperso assim, eu não vejo mais o meu esposo, eu não vejo mais a minha filha, e eu fico bem preocupada, sem saber para onde ir. Eu me senti, vamos dizer assim, sem rumo, para onde eu iria. E ali aparecem muitas pessoas, muitos grupos, pessoas em grupos, mais ou menos de uns 20,
15 em cada grupo, uns maiores, uns menores. E eu não consigo dizer para você. Eu sei que são pessoas, mas eu não me lembro se estavam vestidos, se estavam sem roupa. Eu só sei que eram grupos de pessoas normais, assim como eu. E eu sem saber para onde ir, aonde achar a saída daquele lugar, que eu não sei como eu me deparei em cima daquela ponte, que eu fui levada em consciência, em espírito, eu decidi seguir um daqueles grupos. E quando eu sigo, escolho um dos grupos e eu vou seguindo, andando. É como se eu estivesse vendo agora. E eu fui descendo essa rampa. E quando, mais ou menos, uma distância, eu não sei assim falar muito bem em metragem, mas assim, da largura mais ou menos de 2 ruas de largura, eu levanto ali a minha mente, os meus olhos espirituais, porque eu estava ali em espírito. E quando eu levanto os meus olhos espirituais, eu vejo muitas tumbas, um cemitério, muitas tumbas. E naquele momento eu tinha certeza que aquele caminho era um caminho do inferno, era um caminho de morte. E no mesmo instante eu viro em consciência e aquele grupo segue marchando como o rumo certo para eles. E eu viro e retorno. E quando eu retorno, eu subo novamente uma rampa. E eu chego. Não era exatamente em cima da mesma ponte, mas é como se fosse aquele lugar alto. Eu estava num lugar alto. Como se fosse o mesmo lugar, mas vamos dizer assim, com uma visão diferente. E ali eu fui jogada, eu caí sozinha, não senti ninguém me empurrando, mas eu fui levada, eu caí num túnel que para mim parece que não tinha fim. Eu caí com muita velocidade naquele túnel. Não sei se eu chamo de túnel, é para baixo assim. Caí com tudo. E eu clamei: Senhor, tende misericórdia de mim. Naquele momento, eu sinto algo me aparando e me levando para cima novamente. E antes mesmo de eu chegar em cima, cessa esta visão. É exatamente desta forma que eu contei para você. Sem aumentar, sem diminuir. E um dia, bem depois disso, bem depois dessa revelação, eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada, como vocês já sabem. E um dia eu me deparo com uma palavra no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, que diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu entendi muito claro, mas muito claro, quando eu li, depois de muitos dias dessa revelação, desta visão do Senhor para mim, eu entendi que ele diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia. O Senhor me levou no fundo daquele mar. E também quando diz assim, e a morte e o inferno
deram os mortos que nele havia. Eu entendi que era aquele lugar de morte, aquelas tumbas. E quando diz assim, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu creio que é este lago que o Senhor, como se fosse me mostrar ali embaixo. Eu não posso dizer claramente, mas é um entendimento que eu tive. Que quando eu clamei ao Senhor, Ele me levou para cima. É como se o Senhor também fosse me mostrar ali embaixo. E quando eu estava no fundo daquele mar, era uma paz, mas era uma paz. Era uma paz inexplicável. Era um lugar que eu não queria mais sair dali. Era um lugar maravilhoso que eu creio que é aonde vai os santos. E quando o Senhor estava me levando rumo àquele lugar daquelas tumbas, eu creio que ali é um lugar aonde vai as pessoas não salvas. É esse o entendimento, porque foi um terror, um horror para mim muito grande quando eu olhei e vi aquele simbolismo e eu retornei. E também senti algo muito ruim quando eu me vi caindo, que é como pessoas que são lançadas mesmo ali, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, mas eu clamei ao Senhor e o Senhor não permitiu que eu visse lá. Isso é muito sério que eu estou contando para você. E eu sei que somente pessoas espirituais vão compreender. É muito forte a história que eu tenho ali no meu livro. Muito bonitas as revelações. E eu quero sim. Se você não conhece o meu canal, eu convido você a ir lá na playlist, que eu já disse, eu quero contar partes desse livro, da história. E eu vou colocar ali, na seleção, na playlist, eu acho que eu vou colocar outra lista escrito assim, revelações. E esta é a primeira que eu estou contando. Eu tenho outra contada na Lei da Atração, mas eu quero contar todas com um detalhe nessas revelações do livro. Eu vou escrever assim para você compreender. Revelações do livro. E eu quero deixar uma mensagenzinha com você antes de encerrar, que para que você esteja descansado, esteja descansada, que nessa conexão que eu tenho tido com o Pai, com Deus, eu creio em Jesus Cristo. Não pense que você toma conta de alguém, toma conta de alguma vida, mesmo que você seja mãe, pai. Entregue os cuidados do teu filho, da tua filha, seja de quem for, da pessoa que você ama. Eu digo entrega, mas ele já está ao cuidado. Aprenda a confiar. Entregar verdadeiramente os seus caminhos nas mãos do Senhor e confiar nele, porque a vida já está com um cuidado grandioso do Deus do universo. E a gente acha que se a gente partir ou se acontecer algo conosco, aquela pessoa não vai sobreviver, porque ela precisa de nós, que ela necessita de nós, e o que ela necessita ela já tem, que é o cuidado do nosso Criador, da consciência eterna, do Deus do universo, do grande eu sou. Tá bom? Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, seu joinha. E eu estou ansiosa para fazer os outros vídeos, contando coisas tão verdadeiras. E eu espero que você consiga sentir essa vibração, essa energia, essas verdades do meu Criador, do nosso Criador, né? Aí do outro lado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.